Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos uma série de questões sobre o tema Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. Espero que ao final do vídeo vocês tenham uma visão geral sobre essas duas leis que são importantes no estudo da geometria plana no universo do ensino fundamental e do ensino médio. Bom, a primeira questão que eu proponho para vocês, eu vou fazer a leitura. Sabendo que num triângulo qualquer, seus lados medem respectivamente 3, 5 e 7, qual o valor do cosseno do ângulo C desse triângulo? Bom, nos é dado uma figura, eu tenho os vértices Azão, Bzão e Czão, tenho os valores dos lados, 3, 5 e 7, e quero calcular o valor do cosseno de C. Eu já marquei aqui para vocês qual o ângulo C. O ângulo C está aqui em vermelho. Toda vez que eu tenho um problema que nos é apresentado o valor dos três lados e nos é pedido para calcular o cosseno de qualquer um dos ângulos internos desse triângulo, a lei adequada é a lei dos cossenos. Ao aplicar a lei dos cossenos, eu consigo justamente, em função dos valores dos lados, encontrar o cosseno de cada ângulo interno do meu triângulo. Então eu quero calcular o cosseno de C. O que eu tenho que identificar? Os lados que compõem o ângulo e o lado oposto. Porque a lei dos cossenos, ela nos diz que o lado oposto ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos lados que compõem o ângulo, que eu quero calcular o cosseno, menos 2 vezes o produto desses lados pelo cosseno do próprio ângulo. Vamos aplicar aqui então. Quem é o lado oposto ao ângulo C? 5. 5 ao quadrado. Vai ser igual à soma dos quadrados dos dois lados que compõem o ângulo, 3 e 7, 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados que compõem o ângulo, 3 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo. Notem que eu quero encontrar o valor do cosseno de C. Eu conheço todos esses termos aqui. Se eu isolar o cosseno de C, eu consigo encontrar o valor dele. Vamos então em frente. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 7 ao quadrado 49, 2 vezes 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21, vezes 2, 42, menos 42 cosseno de C. O que eu vou fazer agora? Passar o menos 42 cosseno de C para a esquerda, trocando o sinal, e trazer o 25 para a direita, também invertendo o sinal. Então eu vou ter que 42 cosseno de C vai ser igual a 9 mais 49 menos 25. 9 mais 49 dá 58, 58 menos 25, 33. Então o valor disso, dessa parte do lado direito da nossa equação é 33. Eu posso trazer o 42, que está multiplicando o cosseno C, para o outro lado, dividindo. De forma que o cosseno de C vale 33/42. Com isso, a gente encerra essa nossa primeira questão, que resolvemos aplicando a lei dos cossenos. Vamos agora fazer a nossa segunda questão. Eu tenho um triângulo, e nesse triângulo eu tenho dois ângulos internos conhecidos, x vale 30 e y vale 15, e eu tenho o valor de um dos lados, que no caso vale 15 raiz de 2, que é o valor de AC. O meu triângulo tem vértices A, B e C. E eu quero calcular o lado BC. Esse aqui é o valor que eu quero calcular. Como é que eu posso resolver um problema que eu tenho alguns ângulos e tenho alguns lados? Notem que nessa questão de lei dos cossenos, que eu apliquei lei dos cossenos, eu conhecia todos os três lados e queria calcular um dos cossenos. Aqui nesse caso eu quero calcular o valor de um dos lados e eu conheço alguns dos ângulos. Sempre que eu tenho um problema como esse, se eu puder encontrar todos os ângulos internos, isso é favorável. No caso, eu tenho que x vale 30 graus, vou botar aqui para vocês, o y vale 15 graus. Então é possível eu encontrar o outro ângulo interno, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então se eu conheço dois ângulos, eu consigo encontrar o terceiro ângulo. Vou fazer aqui no canto para vocês, tá bom? Então eu vou ter um ângulo alfa, vamos botar alfa, mais 30, mais 15, essa soma tem que ser igual a 180. Bom, dá para calcular que alfa vai ser igual a 180 menos 45, porque 30 mais 15 vale 45, menos 45. De forma que o meu ângulo alfa vale 135 graus. Então eu acabei de encontrar um ângulo interno que não é dado explicitamente na minha questão. Então vou botar aqui para vocês, ó, 135 graus, que eu obtive aplicando que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Bom,
Se eu aplicar aqui a lei dos senos, eu vou aplicar ela completa, o que eu relaciono? Bom, eu sei que BC, que é o que eu quero encontrar, está para o seno do ângulo oposto, que é seno de x, que eu conheço, seno 30, assim como AB está para seno de 15, que é o seno de y, assim como AC, que vale 15 raiz de 2, está para o seno de 135, que é o seno do ângulo B. Bom, a lei dos senos relaciona, então, lado oposto com o seno do ângulo. Essas relações aqui, se eu tiver duas partes que eu conheça os valores, facilita eu resolver a questão. Eu estou interessado em descobrir o lado BC. Tá? Tá aqui o lado BC, está marcado aqui em asterisco. Quem é o ângulo oposto ao lado BC? 30 graus. Então eu vou ter que BC dividido por seno de 30 é igual a 15 raiz de 2 dividido pelo seno de B. E o seno de B vale 135. Professor, o senhor não usou essa parte daqui por quê? O seno de y é seno de 15. O seno de 15 não é conhecido, não é tabelado. Então não tem por que eu utilizar essa segunda fração aqui. Eu posso relacionar a primeira fração com a terceira fração. Porque se BC sobre seno de x é igual a B sobre seno de y, e AB sobre seno de y é igual a 15 raiz de 2 sobre seno de B, eu posso tranquilamente relacionar a primeira fração com a última fração. Isso vai ser útil? Vai ser útil. BC é o que eu quero encontrar, seno de 30 é 1/2. Eu sei, aqui eu tenho 15 raiz de 2, que é o AC, e o seno do ângulo oposto é o seno de 135. Professor, como é que eu posso encontrar o seno de 135? Existe uma relação da trigonometria que nos diz que seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa. Resumindo, eu tenho dois ângulos que são suplementares. Dois ângulos que somados dão 180. E lógico que 180 menos alfa mais alfa dá 180. Então o seno desses ângulos é igual. Exemplo para vocês, se um ângulo é 60, quem é o suplemento de 60? 180 menos 60, 120. O seno de 60 é igual ao seno de 120. Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Quem é o suplemento dele? 180 menos 30, 150. O que eu estou dizendo para vocês? Que o seno de 30 é igual ao seno de 150. Bom, mas no caso aqui, eu vou trabalhar justamente com o seno de 135. Quem é o suplemento de 135? 180 menos 135, 45. Então o seno de 135 é igual ao seno de 45. E o seno de 45 eu conheço, que é raiz de 2 sobre 2. Então eu posso dizer que BC está para 1/2, assim como 15 raiz de 2 está para raiz de 2 sobre 2. Bom, como é que eu faço essa parte dessa conta aqui? Eu multiplico pelo inverso. Divisão de fração a gente multiplica pelo inverso. Então eu vou ter 15 raiz de 2, que multiplica o inverso disso, é 2 sobre raiz de 2. Esse raiz de 2 cancela com esse raiz de 2. Estou cancelando numerador com denominador. 15 vezes 2, 30. Bom, então eu sei que BC sobre 1/2 vale 30. Se BC sobre 1/2 vale 30, eu posso trazer 1/2, que está dividindo, para cá multiplicando. Então BC vai ser igual a 1/2 vezes 30. 30 vezes 1, 30, por 2, 15. Então com isso, ao aplicar a lei dos senos, nós conseguimos resolver a questão. E só reforçando com vocês que foi necessário aqui eu calcular um dos ângulos internos do triângulo que não estava explícito. Aplicando que a soma dos ângulos internos vale 180. A partir daí, a aplicação direta da lei dos senos me permite calcular o lado BC, já que eu conheço dois ângulos famosos, o seno deles, e um dos lados oposto ao 135. Com isso fica fácil calcular o BC. Então essa segunda questão, a solução, o caminho que permitiu chegar no resultado é a aplicação das leis dos senos, enquanto nessa primeira questão aqui, nós precisamos aplicar a lei dos cossenos. Vamos continuar nossa aula aqui com a nossa terceira questão. Determine a distância D indicada na figura. Então, galera, eu vou ter que calcular o valor dessa distância D, que é um dos lados do triângulo que é apresentado, sabendo que eu tenho um outro lado de 300 metros, um ângulo interno de 45, outro ângulo interno de 75. Tá parecido com a questão 2? Isso mesmo. Toda vez que eu conheço dois ângulos internos, eu sou capaz de calcular o terceiro ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa.
Como é que eu encontro esse ângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então aqui no cantinho eu posso botar para vocês que alfa mais 45 mais 75 tem que ser igual a 180. Perfeito. Então quem vai ser o meu alfa? 180 menos 45 com 75 dá 110, 120, menos 120. O que vai nos levar, 180 menos 120, 60 graus. Então eu acabei de encontrar para vocês qual é o outro ângulo interno que não é apresentado diretamente. Bom, então eu tenho os 3 ângulos internos, conheço um dos lados, quero calcular o outro. Está tudo organizado para a gente aplicar a lei dos senos. O que eu posso dizer aqui? Que o lado que D, que está oposto a 45, eu posso dizer que D divididos por seno de 45 vai ser igual a 300 dividido pelo seno de alfa, sabendo que o seno de alfa é de 60. Professor, você vai usar os 75 graus? Não, porque eu não conheço o seno de 75, não é um ângulo famoso, não é tabelado. Então eu estou valorizando 45 graus e os 60 graus, que eu acabei de descobrir que alfa é 60, conheço o lado oposto ao ângulo de 60, quero achar o lado oposto ao ângulo de 45. Repetindo então, D sobre seno de 45 vai ser igual a 300 sobre seno de alfa, sendo que alfa vale 60 graus. Bom, substituindo aqui, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e vamos efetuar as nossas contas. Esse raiz de 2 sobre 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter que D vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes esse valor aqui. E eu já vou mexer aqui. Essa divisão aqui, divisão de fração, eu multiplico pelo inverso. Então 300 divididos por raiz de 3 sobre 2, nada mais é do que 300 vezes 2 sobre raiz de 3. Bom, agora vamos efetuar a conta. Esse 2 daqui eu posso cancelar com esse 2 daqui. Então eu vou ter 300 raiz de 2 sobre raiz de 3. Então 2 cancela com 2, fica 300 raiz de 2 sobre raiz de 3. Só que eu tenho que expressar na minha forma racionalizada. Então como eu faço a minha racionalização? Eu multiplico o meu denominador, que está com raiz de 3, por raiz de 3 sobre raiz de 3. Qual o objetivo disso? Tirar o radical do denominador, que o nome disso é racionalização. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Então eu vou ter 300 raiz de 6 sobre 3. 300 por 3 dá 100. 100 raiz de 6 metros. Então essa é a distância D que eu encontrei por meio da aplicação da lei dos senos, semelhante ao que a gente fez na questão 2. Vamos fazer agora a questão de número 4. No triângulo representado na figura, AB e AC têm a mesma medida e a altura relativa ao lado BC é igual a 2/3 da medida de BC. Encontre o valor do cosseno CAB. Eu tenho um triângulo, esse triângulo está desenhado aqui, ABC, ele fala que AB é igual a AC, então esse é um triângulo isósceles, e ele diz que a altura relativa à base, que é BC, vale 2/3 da base. Bom, algumas propriedades. O triângulo é isósceles, então AB é igual a AC. E a altura relativa à base divide a base em 2 pedaços iguais. Se eu chamar o primeiro pedacinho de x, o outro pedacinho também vai ser x. E quanto vale a altura? 2/3 da base. Então eu estou chamando BC de 2x, porque eu sei que a altura divide em 2 pedaços iguais. O primeiro pedaço eu chamei de x, o segundo de x também. Então BC vale 2x. A altura é 2/3 de BC, então 2/3 de 2x, que vai dar 4x sobre 3. Tenho a altura, tenho o meu cateto BC, eu consigo encontrar quanto vale AB e AC em função desse x. Tá? Bom, vamos fazer isso? Teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, posso dizer para vocês que AB ao quadrado é igual a H ao quadrado. H é essa altura aqui, ó. H ao quadrado mais x ao quadrado. Mas H ao quadrado, H vale 4x sobre 3. Então vai ficar 4x sobre 3 ao quadrado mais x ao quadrado vai ser igual ao AB ao quadrado. Por que eu quero encontrar o AB? Se eu tiver o AB e o AC, eu vou poder aplicar a lei dos cossenos, mas daqui a pouco a gente vê isso. Bom, 4x sobre 3 ao quadrado mais x ao quadrado, essa primeira parte ao quadrado vai dar
4x, 16x ao quadrado sobre 9. Eu peguei o 4x e levei ao quadrado, 16x ao quadrado, peguei o 3 e levei ao quadrado, 9. 16x ao quadrado sobre 9, mais x ao quadrado. Se eu tirar o MMC, o x ao quadrado é a mesma coisa que 9x ao quadrado sobre 9. Beleza, galera? O que eu fiz aqui para facilitar e acelerar o processo? Eu escrevi que x ao quadrado vale 9x ao quadrado sobre 9, eu estou tirando o MMC. Então, 4x sobre 3 ao quadrado é 16x ao quadrado sobre 9. Para eu ter um denominador comum, eu já fiz a transformação, né? 9 sobre 1 dá 9, 9x ao quadrado. Se eu somar 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado, eu vou ter 25x ao quadrado sobre 9. Poderia calcular o valor de AB? Poderia, bastaria eu tirar a raiz quadrada disso, ia dar 5x sobre 3. Mas não há necessidade, vamos guardar a informação do AB ao quadrado. Tá? Bom, vamos agora aplicar aqui a lei dos cossenos. Nota que ele quer o cosseno do ângulo CAB, que eu chamei de alfa aqui. Ele quer calcular o cosseno desse ângulo. Como é que fica a lei dos cossenos? O lado oposto, que é o BC, que é 2x, elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos lados que compõem um ângulo, menos 2 vezes o produto dos lados, cosseno de alfa. E aí eu vou achar o cosseno de alfa. Então vamos lá. Lado oposto ao quadrado, 2x, estou elevando ao quadrado, mais AB ao quadrado, já tenho, é 25x ao quadrado sobre 9. Por isso que eu nem calculei quanto era o AB. Poderia ter tirado raiz quadrada aqui para calcular o AB, mas não há necessidade, porque eu estou precisando do AB ao quadrado. Professor, mas agora eu tenho que calcular o AC ao quadrado. Vai dar muito trabalho com isso? Não, porque eu sei que é um triângulo isósceles, AB é igual a AC. Então também vale 25x ao quadrado sobre 9, porque AC é igual a AB. Professor, mas aqui eu vou precisar do AB e do AC. Não, o AB não é igual ao AC, pessoal. Então, o AB vezes o AC é a mesma coisa que AB ao quadrado, ou a mesma coisa que AC ao quadrado, porque eu estou multiplicando duas coisas que são iguais. E vale quanto AB vezes AC? 25x ao quadrado sobre 9. Então, essa última parte aqui fica menos 2 vezes 25x ao quadrado sobre 9 vezes cosseno de alfa. Eu vou agora simplificar, isolar o cosseno de alfa para chegar na resposta final. Como é que eu posso fazer aqui? Próxima etapa, eu repeti aqui 4x ao quadrado, somei 25x ao quadrado sobre 9 com 25x ao quadrado sobre 9, 25 mais 25 dá 50x ao quadrado sobre 9. Vou fazer essa conta aqui, ó, 2 vezes 25, 50, menos 50x ao quadrado sobre 9 cosseno de alfa. Bom, vamos para a próxima linha que tem em preto aqui. Nota que todos os meus termos têm x ao quadrado. Então eu posso cancelar o x ao quadrado. Aqui, aqui e aqui. Então a expressão passa a ser 4 igual a 50 nonos menos 50 nonos de cosseno de alfa. Como é que eu vou fazer agora? Passar o menos 50 nonos de cosseno de alfa para a esquerda, tocando sinal, e passar o 4 para a direita. Então vai ficar 50 nonos de cosseno de alfa igual a 50 nonos menos 4. Professor, mas não está menos 4 aqui. Aqui o senhor escreveu menos 36 nonos. Isso. Eu já estou fazendo o MMC. Ia ficar aqui menos 4, mas menos 4 nada mais é do que menos 36 nonos. 36 por 9 não dá 4? Dá 4. Então, tirando o MMC, eu posso dizer que 4 é a mesma coisa que menos 36 nonos. Agora eu tenho um denominador comum. O que eu posso fazer aqui, então? Primeiro, cancelar o 9. Obter, então, que o meu 50 cosseno de alfa vale 50 menos 36. 50 menos 36 dá 14. Se eu pegar esse 50 daqui e passar para o outro lado, eu vou ter que cosseno de alfa vale 14/50. Se eu dividir por 2, eu vou ver que 14 por 2 dá 7, 50 por 2 dá 25. Então, o cosseno do ângulo CAB, que eu chamei de alfa, vale 7/25. Essa é uma questão mais elaborada, porque você não tem os valores absolutos dos lados, você tem uma relação entre todos os lados, e tendo a relação entre os lados, é possível encontrar o cosseno do ângulo. Lembrem que o meu BC estava valendo 2x. Mas qual é o valor de BC? 2x. Não tem o x. Isso porque eu que apliquei, né? Eu que chamei esse pedacinho de x, esse outro pedacinho de x. Tá, mas e o AB e o AC também são expressos em função de x. Eu apliquei Pitágoras e consegui encontrar quanto é o AB e quanto é o AC.
Tá? Lógico que eu nem fiz a conta para dar 5x sobre 3. Eu usei o próprio AB e o AC ao quadrado, para simplificar as contas. Mas, de certa maneira, eu consegui botar o AB, o AC e o BC, todo mundo em função da mesma variável. E aí, com certeza, quando isso acontece, quando você aplica a lei dos cossenos, você consegue encontrar um valor numérico bem definido, mesmo sem saber quanto vale o valor absoluto dos lados. Então, é uma questão muito bonita, espero que vocês tenham compreendido e vamos dar sequência fazendo a nossa quinta questão. Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes, cujo lado mede 10 centímetros. Na ilustração de parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a 3 hexágonos e representam os pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga. Ao perceber o açúcar, os 2 insetos partem no mesmo instante, com velocidades constantes, para alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento entre os hexágonos e as dimensões dos animais. A menor velocidade em centímetros por segundo, necessária para que a formiga chegue ao ponto T no mesmo instante em que a mosca, é igual a 3,5, B 5, C 5,5, D 7. Conforme vocês viram no enunciado, nós temos um piso em formato de hexágono e nós identificamos um ponto T no chão, onde nós temos um torrão de açúcar, um ponto M onde está localizado uma mosca e um ponto F onde está localizado a formiga. A mosca observa o torrão de açúcar e se desloca em 10 segundos para alcançar o torrão de açúcar. A pergunta que nos é feita é qual a velocidade que a formiga deve empregar para chegar ao torrão de açúcar simultaneamente com a mosca. Ora, a pergunta é sobre a velocidade mínima. A formiga pode descrever qualquer percurso no meio do chão. Mas nós sabemos que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, se eu quiser calcular a velocidade mínima, está implícito que eu vou estar utilizando a menor distância entre a formiga e o torrão de açúcar, que é essa linha reta marcada em verde. E ele deve percorrer essa distância em 10 segundos. Bom, coisas que são importantes. Vamos dar uma estudada no hexágono. Eu posso dividir qualquer hexágono em 6 triângulos equiláteros. Eu tracei aqui 3 diagonais do hexágono que passam pelo centro do hexágono. De forma que eu tenho aqui 6 triângulos equiláteros, estão todos marcados aqui, os lados desses triângulos equiláteros estão todos marcados com 2 tracinhos, indicando que são todos iguais. Nós também sabemos que esses ângulos centrais valem 60 graus e que essas diagonais que eu tracei aqui passam pelo centro do meu hexágono. Então, todos esses valores aqui são valores que coincidem com o lado do hexágono. E esse lado do hexágono mede 10 centímetros, conforme a gente pode extrair da figura. Se eu andar em qualquer diagonal que cruze o meu hexágono passando pelo centro do hexágono, eu vou andar 20 centímetros. Bom, feito essa revisão com vocês, que é possível dividir um hexágono em 6 triângulos equiláteros, de forma que todos esses valores aqui de lados sejam iguais, eu vou trabalhar com vocês a distância da mosca até o torrão. Se nós observarmos aqui, a mosca, para chegar no torrão, ela sai de um vértice e avança para outro vértice do hexágono, passando pelo centro do hexágono, portanto anda 20 centímetros, e anda mais um lado do hexágono, mais 10 centímetros, 30 centímetros. Então a mosca, até alcançar o torrão de açúcar, percorre 30 centímetros. Feito isso, eu vou trabalhar com vocês qual a distância da mosca até a formiga. Lembrando então que nós temos aqui, 3 pedacinhos iguais a 10 centímetros e um valor total de 30 centímetros. Qual a distância da mosca até a formiga? Eu já coloquei aqui em destaque no desenho. Para a mosca alcançar a formiga, ela atravessaria quantos pedacinhos desses 10 centímetros?
Passo pelo centro do hexágono, 20. Mais um lado do hexágono, 10. Passo de novo pelo centro de um outro hexágono, mais 20. Então 20 mais 10 mais 20, 50 centímetros. Então a distância de M até F é de 50 centímetros. Mas eu quero encontrar a distância da formiga até o torrão de açúcar. Para isso, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Quanto vale esse ângulo alfa que TM faz com MF? Ora, nós sabemos aqui, se eu for dividir, aqui o nosso hexágono, que cada triângulo desse aqui, nós temos um valor de 60 graus. Então nós temos aqui esse ângulo daqui, ó, desse triângulo equilátero, 60 graus, mais 60 graus aqui. Então, se eu somar esses dois ângulos de 60 graus, eu vou encontrar para o alfa um valor de 120 graus. Então, esse é o ângulo que TM faz com MF. De novo aqui, eu peguei 60 graus de um triângulo equilátero mais 60 de outro triângulo equilátero. Nessa nossa divisão aqui, todos os triângulos que nós obtivemos são triângulos equiláteros com 60 graus. 60 mais 60, 120 graus. Bom, agora eu posso aplicar a lei dos cossenos. Eu conheço TM, conheço MF e o ângulo entre eles. Como é que eu aplico a lei dos cossenos? Comigo aqui. TF ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo de 120 graus, vai ser igual a TM ao quadrado, mais MF ao quadrado, menos 2 vezes TM vezes TF, cosseno do ângulo. TF ao quadrado, então, vai ser igual a TM, que é a distância da mosca até o torrão de açúcar, que a gente fez, 30. 30 ao quadrado, mais MF, que é a distância da mosca à formiga, que vale 50, conforme eu expliquei para vocês. Menos 2 vezes 30 vezes 50, cosseno de 120, que é o ângulo alfa, que eu também expliquei para vocês. Um detalhe aqui importante é que nós temos uma relação da trigonometria que nos diz que cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno de alfa. Ou seja, se eu tenho dois ângulos que somados dão 180, o cosseno de um é o oposto do cosseno de outro. Aplicando aqui para o nosso universo, eu quero encontrar o cosseno de 120. 120 é 180 menos 60. Então, o cosseno de 120, já que 120 é 180 menos 60, é menos o cosseno de 60. Só que o cosseno de 60 nós conhecemos, é um valor tabelado, é meio. Então, o cosseno de 120 vai ser menos 1/2. Trago essa informação para cá, para completar o nosso equacionamento. Então, no lugar do cosseno de 120, eu vou botar menos meio. 30 ao quadrado, 900, 50 ao quadrado, 2.500, 30 vezes 50, 1.500, vezes 2, 3.000, vezes menos meio, que é o cosseno de 120. 900 com 2.500, 3.400, menos 3.000 com menos meio, menos com menos cancela, 3.000 por 2, 1.500. 3.400 com 1.500, 4.900. Tiro raiz quadrada de 4.900, vou encontrar um valor de 70 centímetros. Lembrando, então, que a distância, a menor distância da formiga ao torrão vale 70 centímetros, contrastando com a distância da mosca ao torrão, que é de 30 centímetros. E eu quero que eles cheguem simultaneamente. Então, para calcular a velocidade da formiga, eu pego a distância que ela vai percorrer, distância mínima, para eu encontrar a velocidade mínima, e a distância mínima entre dois pontos é uma reta. Esse valor vale 70 centímetros. E o tempo é o mesmo tempo que a mosca gasta para alcançar o torrão de açúcar. De forma que 70 por 10, vamos encontrar como valor 7 centímetros por segundo, o que nos permite encerrar essa questão. Vamos resolver agora a nossa sexta e última questão dessa videoaula, que trata do tema lei dos senos e lei dos cossenos. Vou ler para vocês a questão. A figura mostra um artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore
e eu tenho opções aqui sobre o tamanho dessa árvore. Se é menor que 10 metros, se está entre 10 metros e 20 metros, se está entre 20 metros e 30 metros, entre 30 e 40 ou maior do que 40 metros. A figura é exatamente essa daqui. Um pinheiro, uma árvore, eu vou fazer uma medida dessa árvore, estimar o tamanho dela, sei que a distância desse ponto até o topo da árvore mede 40, a distância desse ponto até a base da árvore mede 30, e esse ângulo é de 45 graus. Ou seja, eu conheço dois lados adjacentes a esse ângulo, são os lados que compõem o ângulo, e eu quero encontrar a medida do lado oposto, conhecendo esse ângulo daqui. Isso está na cara para a gente fazer o gol. Lei dos cossenos. Eu conheço dois lados e o ângulo entre eles e quero calcular o lado oposto. Como é que eu equaciono isso segundo a lei dos cossenos? O lado oposto, que eu estou chamando de H, fazendo referência à altura da árvore ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto entre esses lados, cosseno do ângulo, que é de 45 graus. Cosseno do ângulo que está oposto ao lado. Vamos agora substituir os números. Esse lado, 40 ao quadrado, 1.600, 30 ao quadrado, 900, 40 vezes 30, 1.200, vezes 2, 2.400, que multiplica cosseno de 45. E o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. 2.400 por 2 dá 1.200. Vamos somar primeiro aqui, pessoal. 1.600 com 900, 2.500. 2.400 por 2 menos 1.200, raiz de 2. Eu tenho a informação, na verdade faltou dizer aqui para vocês, mas raiz de 2, o problema diz, é aproximadamente 1,4, tá? Beleza. Então eu vou substituir raiz de 2 por 1,4. Se eu fizer essa conta, 1.200 vezes 1,4, vocês vão encontrar 1.680. Bom, então H ao quadrado vai ser 2.500 menos 1.680. Esse resultado dá 820. Se eu quiser então estimar o valor de H, o H vai ser raiz quadrada de 820. Professor, eu preciso fatorar e chegar no valor exato da altura? Não. Nessa questão, eles nos oferecem faixas de valor. Então, se eu tiver uma metodologia para encontrar, para garantir que está dentro de uma faixa dessa, eu não preciso nem chegar no valor absoluto. E isso é importante, eu quero passar para vocês que é uma estratégia aritmética. Vou botar aqui para vocês o 820. Eu consigo localizar o 820, tá? Ele sendo menor do que 400, maior do que 400, perdão, e menor do que 900. Professor, por que o senhor colocou o 820 maior que 400 e menor do que 900? Porque 400 é 20 ao quadrado. Já 900 é 30 ao quadrado. Isso me garante que 820 é o quadrado de um número maior do que 20 e menor do que 30. Isso já é suficiente para eu garantir a vocês que raiz quadrada de 820, portanto, vai ser um número maior do que 20 e menor do que 30. Com isso, a gente consegue estabelecer como resposta a letra C, sem precisar calcular efetivamente o valor de raiz de 820. É só localizar que raiz de 820 vai estar entre raiz de 400 e raiz de 900. Raiz de 400 é 20. Raiz de 900 é 30. Então, raiz de 820 vai ser, com certeza, um valor, vou botar até aqui para vocês. Ó. Raiz de 400 vai ser menor que raiz de 820, que vai ser menor que raiz de 900. Tá? Com isso, a gente consegue garantir que o nosso valor H está entre 20 e 30 metros. Espero que vocês tenham compreendido. Foram 6 questões nessa videoaula, dá uma visão geral da aplicação de lei de senos e de cossenos. Qualquer dúvida vocês postem aqui. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê dica para os colegas de vocês. Querem aprender matemática? Aprendam aqui, no canal do professor Bruno Amorim.